Era o desejo do rei Davi construir uma casa para Deus. Porém, quem realizou tal obra foi seu filho, Salomão. O nome Salomão vem do hebraico Shalom e quer dizer paz. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim, a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Assim, os primeiros 3 anos do reinado de Salomão foram dedicados para a aquisição e transporte de materiais de construção para o templo, iniciando a grande construção somente no 4º ano do seu reinado. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Em preparo para a grandiosa obra de construção, muitos cedros do Líbano foram levados através de balsas, por mais de 100 quilômetros pelo litoral do mar Mediterrâneo. Muitos artesãos habilidosos chegaram de todas as regiões do mundo então conhecido para prestarem sua colaboração ao grande empreendimento de Salomão. As pedras finíssimas usadas na construção do templo foram cortadas com perfeição, desde o fundamento até as beiradas do teto, e em toda parte em que estas foram aplicadas. Mediam cerca de 6 a 7 metros quadrados. O templo de Salomão reproduzia, em termos gerais, o papel do tabernáculo original, mas possuía as dimensões muito mais amplas e uma mobília bem mais completa. As instruções divinas recebidas a este respeito por Davi foram transmitidas para o seu filho Salomão. E deu a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo. Uma das características mais notáveis do templo foi o seu extenso átrio de acesso, com 2 colunas, chamadas de Jaquim e Boaz. O exterior do templo foi trabalhado em pedra calcária branca, adornado com esculturas de querubins, flores e palmeiras. Toda a mobília, como também os pisos, paredes e tetos, até mesmo os pregos, eram cobertos de ouro. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. A construção deste enorme edifício levou 7 anos. Mais de 30.000 israelitas e 153.000 estrangeiros trabalharam na construção deste santuário do Deus de Israel. A dedicação do templo. Terminada a obra, a Arca da Aliança foi trazida da cidade de Davi e instalada no lugar santíssimo, e todo o prédio do templo brilhou com a luz da presença de Deus. A mesma nuvem brilhante que, no deserto, cobria o tabernáculo. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor
encheu a casa. A oração de Salomão pela casa real e pelo povo lembra a linguagem usada por Moisés. Ele pediu que Deus ouvisse as orações e perdoasse o pecado do seu povo quando se voltasse para o templo, apesar de que nenhum prédio na terra pudesse conter o Deus do céu. Depois da oração veio a bênção. Depois da bênção, o sacrifício. Depois do sacrifício, festa e alegria para todo o povo. Após 14 dias de adoração e louvor, o povo voltou para sua casa cheio de alegria e fervor. Depois, Salomão, estando sozinho no templo, teve uma visão na qual Deus lhe advertiu solenemente que se o povo israelita o rejeitasse e fosse idólatras, ele removeria os israelitas da sua terra. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que congreguei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Esta profecia se cumpriu no ano de 587 a.C., porque o templo do rei Salomão foi destruído pelo imperador Nabucodonosor. Suas riquezas foram levadas para a Babilônia, o povo foi levado a cativeiro e o templo foi incendiado. Por hoje é só. Não perca o próximo vídeo. Até mais!